Senhora Presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados, para uma região dotada de autonomia política como a Madeira, olhar, analisar e debater a situação crítica na Catalunha parece-me imprescindível. Para esta análise e debate, trago-vos o meu pequeno contributo. Em primeiro lugar, para vos dar conta que não embarco em entusiasmos pró-independentistas. Por uma razão simples. Constato que nos territórios onde existe uma forte componente pró-independência, a razão de ser dessa vontade de separação tem muito a ver com uma motivação egoísta. A de não quererem partilhar os seus recursos com o resto do país em que estão integrados. Na verdade, tratam-se de comunidades bem prósperas e com um nível de riqueza muito significativo, aquelas onde alastra a vontade independentista. Para além da Catalunha, temos os casos conhecidos da Escócia, do País Basco, da Flandres e da Padânia. Reconheço que em muitas destas comunidades existe um genuíno sentimento independentista, alicerçado em fortes razões históricas e numa identidade política própria inquestionável. Em alguns casos estamos mesmo perante verdadeiras nações, de que é exemplo precisamente a Catalunha. Mas é também um facto que a razão egoísta de que falava é cada vez mais perceptível e tem sido o fator que tem feito crescer o movimento para a independência. A Catalunha, enquanto segunda ou terceira comunidade mais rica de Espanha, quer evitar uma transferência de cerca de 6 mil milhões de euros das suas receitas para o orçamento do Estado espanhol. Receitas que são fundamentais para ajudar as regiões espanholas mais carenciadas. Situação que não se coloca no País Basco, em que este, apesar de ser o território mais rico de Espanha, conserva para si a totalidade das suas receitas próprias. Provavelmente a razão para a acalmia do movimento pró-independência no País Basco. Já a rica Flandres, que conheceu um inegável surto de prosperidade nas últimas décadas, não deseja contribuir para a agora mais empobrecida Valónia. Territórios que, juntamente com a região de Bruxelas e uma pequena comunidade de língua alemã, formam o Reino da Bélgica. Quanto à Padânia, expressão do próspero norte italiano, tem alergia ao facto de contribuir para os preguiçosos, entre aspas, do sul, do Mezzogiorno, onde já ouvimos este discurso. De certa forma, as mesmas razões que levaram a rica Noruega e, em menor medida, a rica Suíça a dizerem não à sua entrada na União Europeia, explica o crescimento do movimento pró-independência dos territórios referidos. Ou seja, o movimento separatista na União Europeia registra crescimento apenas em territórios prósperos, onde existem condições para agora caminharem por si próprios. E já nos questionamos sobre o impacto destas possíveis separações sobre as restantes regiões que compõem o mesmo espaço nacional? Imaginemos que a Madeira era uma comunidade autónoma espanhola e que a Catalunha tornava-se independente. Consequência imediata: o Estado Central teria menos condições e meios para ser solidário com a Madeira, porque a Catalunha deixava de ser seu contribuinte líquido. Em suma, é cada vez mais perceptível a crise do valor da solidariedade. As regiões mais ricas estão cada vez menos dispostas a serem solidárias com as regiões menos desenvolvidas. Os países mais prósperos estão cada vez menos dispostos a ajudarem os países mais atrasados. Situação que é extremamente preocupante, porque põe em causa um valor matricial da identidade europeia derivado do legado judaico-cristão. O atual debate sobre o futuro da política de coesão europeia reflete esta crise do valor da solidariedade. A Europa ou é coesa e solidária ou não se fará. Se não for solidária, a União Europeia, já de si confrontada com enormes desafios, acentuará tendências de desagregação, à semelhança do que acontece com alguns países europeus, de que a Espanha é o exemplo atual.
Nesta conjuntura, a Madeira tem de saber muito bem qual o caminho a trilhar e como posicionar-se no contexto nacional e europeu. Mais e melhor autonomia política no plano nacional e reforço e aprofundamento do Estatuto da Ultraperiferia no plano europeu continuam a ser as nossas melhores respostas. Daí a importância da revisão do nosso Estatuto Político-Administrativo, daí também a importância da muito recente comunicação da Comissão Europeia, intitulada Uma Parceria Reforçada e Renovada para as Regiões Ultraperiféricas. Comunicação esta que tem precisamente como objetivo o aprofundamento do Estatuto da Ultraperiferia. O nosso Estatuto Autonómico e o nosso Estatuto Ultraperiférico são a garantia do nosso direito à diferença no contexto da nossa integração na comunidade nacional e na comunidade europeia. Aprofundar e reforçar este direito à diferença tem de ser o nosso objetivo estratégico. Muito obrigado.